Mas Tiago, um mol de carbono tem quanto em massa? Aí o texto me diz, ele me fala que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então, Tiago, se eu tenho 12 gramas de carbono, eu vou produzir quanto? 44 gramas de CO2. Aí observa, ó, Tiago, esse 44, ele veio da onde? O carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16. Então fica 12 do carbono, mais 2 vezes 16, que dá 44. Então observa que pela reação você tem o seguinte, ó, que 1 mol do carbono vai formar 1 mol do CO2, ou seja, 12 gramas de carbono vai formar 44 gramas de CO2. Mas quanto de carbono eu tenho? 75 quilos. Então 75 quilos está para quem? Está para Y. E aí tu mata por regra de 3, e o teu Y, 275 quilogramas de CO2. Então, Titi, 75 quilos de carbono irá se transformar em 275 quilogramas de CO2. Observa comigo, nessa questão do Enem, você mata a questão com 2 regras de 3. Show? Então, na questão 2, você marca o item dedicado. Titi, continuando aí, vocês copiam, nessa parte das ligas metálicas. Você tem, por exemplo, um bronze. Qual é a combinação do bronze? O que é o bronze? O bronze, por exemplo, é uma combinação de metais, onde eu uso o cobre e eu uso o estanho. Que você pega, por exemplo, o latão, ele é feito de cobre e zinco. Quando você pega a tua aliança, Titi, se eu pegar no teu anel, nesse aqui, tá? Pegando aqui nesse anel, aqui você tem o chamado de ouro 18 quilates. Titi, esse ouro 18, ele é feito de quê? Ele é feito de ouro, prata e cobre. Mas se esse aqui fosse ouro 24 quilates, aí ele seria 100% ouro. Aí não seria uma liga metálica, seria uma substância pura. Mas do jeito que está aqui, esse anel, você tem o que nós chamamos de liga metálica, porque é uma combinação de metais. Se isso aqui fosse ouro puro, na hora que eu bater esse aqui, ó, ele ia ficar deformado. Então meu anel não ia ser mais um anel, né? Então que eu bater esse aqui, ele ia sofrer uma deformação. Mas quando você coloca cobre e prata, você permite uma maior resistência mecânica. Ah, Titi, então para o teu anel ficar mais durinho, você acaba fazendo essa combinação com cobre e prata. Permite que você tenha uma maior resistência mecânica. Então os objetos de ouro, eles não são ouro puro, eles são feitos com essa combinação, tá? Para exatamente você ter uma maior resistência à ação mecânica. Show? Um dos principais métodos para obter alumínio, metal de grande importância econômica, é a eletrólise ígnea. Titi, vamos lá, grife esse termo aí, ó. Eletrólise ígnea. Uma questão essa resposta, esse termo, eletrólise ígnea, era a resposta de uma das questões do Enem do ano passado, que ele perguntava para você qual era o método de obtenção do alumínio, que era o processo de eletrólise. Titi, eletrólise quer dizer o quê? A quebra por meio da corrente elétrica. Grife esse termo agora aí, ó, ígnea, sublinha aí, ó. Esse termo ígnea se refere à ausência de água. Então, a eletrólise ígnea é um processo de quebra mediante a corrente elétrica na ausência de água. Titi, quais são as vantagens do alumínio em relação ao aço? Vamos só pensar, leva a química para a prática. Titi, peguei uma barra de aço, peguei uma barra de alumínio, qual é a mais leve? O alumínio. Então, Tiago, o alumínio, ele tem essa característica, ele é um metal de densidade menor. Então os objetos, eles vão apresentar uma maior leveza. 2. Vocês já viram alumínio enferrujar?
Quando você pega, por exemplo, uma barra de aço, aí você tem a formação da ferrugem. Se você passa a mão, aquela películazinha, né, fica descascando. Qual é a diferença no caso da ferrugem? Você forma uma película, essa película ela é quebradiça, ela vai subir, ela se desprende do ferro e racha. Aí o oxigênio entra com a água, aí oxida o ferro de baixo, aí forma a película, ela se desprende, aí o oxigênio e a água entram, penetram e aí vão oxidar o ferro que está embaixo. Quando você pega uma barra de aço, uma barra de ferro, a ferrugem, em termos, né, é como se ela corroesse toda a tua barra, vai corroer toda a tua barra, porque a película que é formada é quebradiça. Mas quando o alumínio oxida, ele forma uma película que se adere ao alumínio. Aí o oxigênio e a água não conseguem penetrar. Por isso que os objetos de alumínio, eles duram mais, porque existe uma película que protege o alumínio de sofrer o processo de oxidação. Continuando aí comigo, ó. Ele vai obter o alumínio por meio da eletrólise hídrica com óxido de alumínio, que é o Al2O3, substância extraída do mineral bauxita. A equação não balanceada está representada abaixo. Toda vida que você tiver uma questão de química, primeiro passo, pega a equação e faz o balanceamento dela. O que é você balancear uma equação? A quantidade de átomos que eu tenho antes da seta tem que ser a quantidade que eu tenho o quê? Depois da seta. Titi, eu tenho aí, ó, Al2O3 formando alumínio e O2. Para você fazer o balanceamento, o que é que eu vou fazer, Titi? Observa, eu coloquei o 2 no coeficiente do Al2O3. E aí, ó, se eu tenho duas vezes Al2, eu vou ter 4 alumínios. Então, depois da seta, eu também tenho que ter 4. Quando eu pego 2 e multiplico por 3, eu vou ter aí, ó, 6 oxigênios. Então, no produto, eu também tenho que ter 6. Aí eu coloco o coeficiente 3 do O2. Então, conta comigo, ó. 2 vezes 2, 4 alumínios. No produto, também eu tenho 4. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. Depois da seta, 3 vezes 2, 6. Tua equação está balanceada. E agora vem a perguntinha dele. Uma indústria fez a eletrólise de 500 kg de Al2O3. Grifa isso aí, ó. 500 kg de Al2O3. Obtendo 200 kg de alumínio. Grifa isso aí também, ó. 200 kg de alumínio. O rendimento do processo é de aproximadamente, Titi, ele não te deu nada no oxigênio e nem pediu nada sobre ele. Então o O2 você vai desprezá-lo, porque não interessa para você. Ele te deu o Al2O3 e quer o Al, que é o alumínio. Então o resto não interessa. Titi, então vamos lá. Toda equação química, ela é uma receita. O que é que essa receita diz para você? Diz o seguinte, ó. Se você pegar 2 mol de Al2O3, você vai produzir 4 mol de alumínio. Isso daí, quem diz para você é a equação. Titi, então vamos lá. Quando você pega o Al2O3, a massa molar dele é 102 gramas por mol. Como é que você calcula isso? O alumínio 27. Então 2 vezes 27, 54. Mais 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio. 54 com 48, eu vou ter aí, ó, 102. Então, Titi, se eu pegar 2 mol do Al2O3, eu vou produzir 4 mol de alumínio. Mas o Al2O3 tem uma massa de 102 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol dele, eu tenho 102 gramas. Só que eu vou trabalhar com 2 mols. Então, 2 vezes 102, 204 gramas. Titi, 2 mols do Al2O3 vai produzir 4 mols de alumínio. E o alumínio tem uma massa de 27. Então, 4 vezes 27, 108. Matou a questão agora.
Se 204 gramas do óxido de alumínio produzem 108 gramas, se você utilizar 500 quilos, quanto eu vou produzir? Tchês. E aí o teu tchês? Ele vai ser de 264,7 quilogramas de alumínio. Então, Titi, se tudo desse certo, eu iria produzir 264,7. Porém, na prática, ele só conseguiu obter quanto? 200. Aí eu boto a minha segunda regra de 3, ó. Se 264,7 corresponde a 100%, então 200, que é o que ele obteve na prática, corresponde a quanto? Y. Então o rendimento do processo foi o rendimento de 75,6%. Titi, o que é que ocorre? Quando você trabalha esse tipo de questão de rendimento, você tem dois pontos. Você tem aquilo que ocorre na teoria e aquilo que ocorre na prática. Então você vai fazer essa diferença. Então observa comigo de novo. Se todo o processo desse certo, você teria que obter 264,7. Mas não foi isso que ele obteve. A questão me diz que ele só conseguiu obter quanto? 200. Então 264,7 corresponde a 100%. Então ele obteve 200 Y. Então você marca aí, né, o nosso item C de casa, 75,6. Mais uma vez, eu não estou usando fórmula nenhuma. Tudo que nós temos aqui, ó, é o processo da regra de 3, tá? Então exercita bem isso aí, para que você possa matar duas questões. Então deu uma copiadinha aí. Galera, quando vocês entrarem na universidade, e se Deus quiser o mais logo possível, existe um programa do governo que é o Ciências Sem Fronteiras. E não deixe de participar desse programa, porque é exatamente uma oportunidade que você tem de estudar fora do Brasil, tudo custeado pelo governo. Então você passa um ano na Alemanha, ou um ano nos Estados Unidos, ou um ano na Irlanda, tudo financiado, um ano na Inglaterra, tudo financiado pelo governo. Então, entrou na universidade, procura ser o melhor aluno, para exatamente você ter essa oportunidade e você aproveitar e abraçar, para que você possa ter essa experiência internacional, tá? Então é um projeto que é muito bom, e aí as portas estão abertas, mas exige que o aluno ele tenha um pouco de dedicação, tá? Então não deixe de aproveitar todas as oportunidades que são dadas a vocês. E aí vamos aí à questão da chuva ácida. E aí vem com o Titio agora na questão de número 4. Bebê, ele te coloca assim, ó. A denominação chuva ácida se refere a uma série de fenômenos que dão como produto uma precipitação ácida. É preciso salientar, entretanto, que a chuva natural, ou seja, não poluída, em si um pouco ácida, devido à presença do gás carbônico natural, que ao se dissolver na umidade atmosférica, gera o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, que se ioniza parcialmente, portanto a água da chuva natural possui um pH ligeiramente ácido, chegando a 5,6. Desta forma, as chuvas ácidas são aquelas cujo pH é acentuadamente inferior a este valor, pH menor que 5. Os dois ácidos predominantes da chuva ácida são o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Este último é formado pelas reações não balanceadas mostradas abaixo. Titi, antes de comentar sobre a parte do cálculo, eu quero que você visualize comigo o seguinte.